Corrupção não é um fenômeno biológico que está no DNA do brasileiro. Ao contrário, é uma construção política, cultural, social e faz parte de nossa história desde que o Brasil não era nem ao menos Brasil. Desde os tempos coloniais, se dizia que no Brasil, quem rouba pouco é ladrão, quem rouba muito é barão. E o dito tomou conta de nós brasileiros como se fosse tatuagem. Não é, com certeza. E para discutir esse tema, tão polêmico como complexo, chamamos o professor e pesquisador José Murilo de Carvalho, que já se tornou a grande referência quando se trata de pensar em história, política e sociedade no Brasil. José Murilo de Carvalho fez doutorado em ciência política em Stanford, foi professor das universidades federais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Brasileira de Letras e doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra. Seus estudos, artigos e livros sobre a construção institucional e política do Império, sobre a eficácia política dos símbolos nacionais e acerca da construção da cidadania no Brasil são hoje considerados referências fundamentais para a sociedade brasileira. Professor José Murilo, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, um prazer mais uma vez estar com você num debate desse. No século XIX, o senhor escreveu, os republicanos acusavam o sistema imperial de corrupto e despótico. Em 1930, a Primeira República e seus políticos foram chamados de carcomidos. Getúlio Vargas foi derrubado em 54 sob a acusação de ter criado um mar de lama no Catete. A ditadura militar chegou ao final sob a acusação de corrupção, despotismo e desrespeito à coisa pública. Isso sem mencionar a nossa questão e nosso problema mais atual. Corruptos são os sistemas, os indivíduos no poder, ou a própria sociedade, ou todos eles. Essa frase que você citou tem que ser naturalmente interpretada. Quando falo ali, a corrupção é um fenômeno histórico, histórico e sociológico. Então, ela muda de nome ao longo da história. Então, quando você falava sobre corrupção do Império, era corrupção do sistema político e não das pessoas. Quer dizer, ninguém nunca pôs em dúvida a honestidade de Dom Pedro. Mesmo na República Velha, foi chamada de carcomida, mas os políticos da República Velha, a maioria deles não eram corruptos no sentido de roubarem dinheiro público para si mesmo, não eram pessoas corretas. Se apropriar indevidamente do que é público, do que é dinheiro público, isto é, do que é dinheiro que é produto do imposto do contribuinte, portanto é público, quer dizer, esse enriquecimento pessoal à custa desse dinheiro, que eu creio que hoje é o que predomina na definição de corrupção. Eu diria que isso é um fenômeno realmente do século XX, talvez, é difícil colocar uma data aí, mas eu diria que talvez no primeiro governo Vargas, quando surgiu um combate à corrupção chamado, que ganhou o nome de udenismo, né? Quer dizer, a UDN combatendo a política de Vargas em termos de corrupção. Que era aí sim uma visão que muita gente hoje ainda acusa, quem fala contra a corrupção de udenista, mas aí realmente era uma postura, eu diria, muito moralista. Quer dizer, como se corrupção fosse um crime pessoal da pessoa, né, e fosse questão de moral. É isso que eu acho que hoje já mudou também, né? O Getúlio Vargas, pessoalmente, também não era uma pessoa corrupta, né? Claro, embora houvesse corrupção no governo do Getúlio. Mas eu creio que nos fenômenos mais recentes de corrupção, que tem a ver certamente com o Mensalão e tem a ver agora com a Lava Jato, está muito mais marcado que o combate a isso não é um combate, é claro que algumas pessoas ainda mantêm uma postura moralista, mas é um combate que tem a ver com a incompatibilidade neste comportamento com o que eu chamo de valores republicanos.
Essa é a diferença, por exemplo, do conceito também utilizado por você de estadania e de cidadania. Estou me referindo ao seu livro Cidadania no Brasil, por exemplo, que é uma discussão muito grande entre o que é a corrupção do Estado e o que é a corrupção do cidadão, propriamente dito, né? Fizemos uma pesquisa, às vezes, perguntando às pessoas se deputados tinham que ajudar parentes e amigos. E a maioria das pessoas diz, não, tem. Tem que lidar. Que é uma virtude privada, né? Ajudar parentes e amigos. Mas isso vinculado ao público cria, cria a corrupção. Então, eu acho que aí, né, você falou, daí a questão da cidadania e da cidadania um pouco tem a ver com isso. Nós temos uma tradição muito forte, né, isso aí é quase consenso, de patrimonialismo, né, e de nepotismo. Isso é uma dificuldade de separar o que é público e o que é privado. Quando se dizia, por exemplo, que na época de Dom João havia muita corrupção, olha, historicamente não é correto, porque era um regime patrimonial, portanto, o uso do bem público para fins privados fazia parte do sistema. E quando essa separação que começou realmente a se desenvolver, é que criou-se realmente esse conceito de corrupção, no sentido de que o privado não pode, o público não pode ser usado. Mas a fronteira é sempre bastante fluida, né? Fluida, porque eu diria que entre nós não conseguimos ainda fazer essa separação. Eu acho que isso varia de cultura para cultura, mas eu queria que no nosso caso ainda não temos ainda essa distinção. Embora tivéssemos, digamos, em termos, quando eu já falei em república, quer dizer, uma longa tradição, sobretudo grega, mas sobretudo romana, né, de governo como coisa pública, e eles começaram com isso, né? Essas pessoas eram geniais realmente, né? A coisa pública, que era muito mais, digamos, muito forte, inclusive, do que hoje, porque há uma frase de um romano, por exemplo, que dizia: és romano e temes a morte? Quer dizer, a pátria, o coletivo, predominava completamente sobre o individual. Mas a versão moderna, que vem a ver depois do individualismo, eu creio que está na Inglaterra, né? Quando os barões dizem para o rei: olha, se você quer cobrar imposto, você tem que aceitar a representação. E aí começa, então, esse jogo, né, de, olha, o seu dinheiro, se você quiser, esse dinheiro é nosso, é do contribuinte, então se você quiser usar esse dinheiro, você tem que ouvir. Né? É bem comum, né? É bem comum. Então, eu acho que aí está um pouco a origem desse início de separação, que entre nós, né, eu creio que realmente até hoje há muita mistura, e é um processo lento de ir separando, e tem que ser feito através de processos que nós estamos vendo agora, né? Tem que haver intervenção de instituições. Mas o que nós sabemos é que no Brasil, sabemos a partir dos seus estudos, primeiro nós tivemos o acesso aos direitos sociais, depois políticos e ainda engatilhamos nos direitos civis. E nós também sabemos que a obtenção incompleta dessa cartilha de direitos é sempre um problema. De que maneira isso afeta o nosso tema aqui, que é o tema da corrupção? Eu acho que afeta no seguinte, por exemplo, sobretudo no que se refere aos direitos civis, políticos e na combinação entre eles. Por exemplo, as grandes políticas sociais no Brasil, quem começou foi quem? Foi Getúlio Vargas durante uma ditadura. Veja bem, não havia direitos políticos e o Getúlio fez isso. A queda... E aí direitos sociais o que? Significa aí o lado da democracia social, que isto é, da incorporação de pessoas excluídas do sistema dentro, pelo menos, dos benefícios da ação do Estado. A ideia de inclusão social. Inclusão social no sentido de democracia. Ora, essas pessoas, a queda do Getúlio teve a ver com as duas coisas, porque ele começou a conversar em termos de estender direitos sociais, com, né, uma parcela importante da população. Ora, contra ele reagiram pessoas, né, obviamente alguns, porque ele foi derrubado num governo, quando ele é um governo democrático, ele tinha sido eleito, mas tinha a ver este conflito aí um pouco entre a inclusão social e a corrupção. Essa gente que entrou via cooptação, via extensão dos direitos sociais, passou a se tornar cidadão votante e entrar no sistema político. Ora, ao entrar no sistema político, isso nós só podemos saltar aí para o governo Lula, quer dizer, essa gente que continua a ser beneficiada por políticas públicas, agora feitas dentro de uma democracia, se transformou realmente num mecanismo muito forte eleitoral e político.
Agora, eu creio que começamos a ver o mesmo processo agora. Quando a inclusão social, pela primeira vez, passou a ser feita dentro da democracia, quer dizer, Fernando Henrique começou e Lula ampliou. Eu achei que, bom, agora desta vez nós vamos. A coisa vai. Desta vez nós vamos. Mas o que vimos não foi isto, quer dizer, não só. A separação começou a se separar. Aí, de novo, o público do privado e a velha tradição patrimonialista, estatista, quer dizer, com o Estado tomando, crescendo exageradamente e realmente ocupando um espaço muito grande, passou a ser, pelo simples fato de crescer, um foco de corrupção. A escala é maior. A escala é maior. Como é que a corrupção desagrega também as instituições? De que maneira isso se liga com esses dois conceitos, de república e de democracia, né? Muito explorados na sua obra, né? Como eu disse, república, no sentido romano, e que hoje poderíamos, e no sentido que depois Montesquieu também consagrou, é a ideia de bom governo. Não é necessariamente um governo democrático. Muitas repúblicas não tinham, na história não eram democráticas, como não era a romana, que tinha escravidão, como não era a grega, como era os Estados Unidos. Então, mas a ideia era bom governo. Bom governo, isso é um governo sem um respeito pelo dinheiro público. Eu creio que hoje, no caso do Brasil e de todos os outros países, não é possível ter uma república sem ter inclusão da população, isso é, sem ter democracia, sem que o demos está incorporado. Então, agora, este equilíbrio é que é muito difícil. Como eu disse, no Brasil começou a inclusão com ditadura e para fazer isso com democracia, eu creio que uma coisa sem a outra não dá. A ênfase foi dada no governo, por exemplo, do PT, na inclusão social, levando em conta, ou desconsiderando, ou dando menos atenção ao lado republicano, isto é, ao bom governo, o que levou? Levou realmente à situação que nós temos hoje de desmoralização das instituições, sobretudo do legislativo e do executivo. O judiciário, por sorte nossa, está mais protegido em relação a isso, e levou ao fracasso das políticas públicas que inviabiliza a própria política social. A nossa democracia continua consolidada, mas vem apanhando bastante da República, é isso? Dos valores republicanos, digamos assim? A ênfase na democracia no governo, nos últimos 2 governos, levou a um descuido da República, quer dizer, um descuido do bom governo, que inclusive é fundamental para que se mantenha a política de inclusão. Se você não tem um bom governo, se você não tem crescimento econômico, se você não tem desenvolvimento, como é que você vai sustentar políticas sociais? É inviável. Então, uma destrói, se elas não vêm junto, uma destrói a outra. Portanto, combater a corrupção hoje, esse é um ponto que eu acho muito importante. Não é moralismo, não é udenismo. Quer dizer, é algo que tem que haver com a própria sobrevivência de uma república democrática. Professor José Murilo de Carvalho, muito obrigada por essa sua entrevista. Como eu disse, é sempre um prazer discutir o Brasil com você. Obrigada. Bom, vamos aqui acabando. A você de casa, muito obrigada pela audiência. Eu queria lembrar que todas as entrevistas dessa série estão no site futura.org.br/entrevista. Até a próxima, tchau e agradeço novamente.